E se eu lhe dissesse que cada escolha que fazemos na vida tem um impacto? Esses resultados podem ser positivos ou negativos. Independentemente do resultado, é crucial reconhecer que as nossas escolhas podem ir além de nós mesmos e afetar as pessoas nas nossas vidas, tanto agora como no futuro. Por isso, é importante estarmos atentos às decisões que tomamos. Nesse vídeo, quero compartilhar com você uma história surpreendente da Bíblia encontrada no livro de Juízes, capítulo 19. É uma história que irá realmente te surpreender e talvez você não esperava encontrá-la na Bíblia. Também falarei sobre duas lições importantes que podemos aprender com essa história. Antes de continuarmos, preciso mencionar que este vídeo pode não ser adequado para crianças e pode trazer à tona memórias difíceis de experiências passadas com qualquer forma de abuso sexual. No entanto, acreditamos que as lições compartilhadas serão uma fonte de grandes bênçãos para você e para aqueles que te rodeiam. Vamos começar. No livro de Juízes, dos capítulos 19 ao 21, a Bíblia conta uma história triste sobre um homem e sua concubina. Tudo começa em Juízes capítulo 19, versículos 1 ao 3. A história é assim. Havia um levita que morava em uma área remota na região montanhosa de Efraim. Ele tomou uma esposa de Belém de Judá. Infelizmente, essa esposa foi infiel e o deixou, para voltar para a casa de seu pai em Belém, onde permaneceu 4 meses. O levita, sendo um marido responsável, decidiu ir atrás dela para falar com ela gentilmente e trazê-la de volta. Ele levou seu servo e alguns animais para a viagem. Quando chegaram, a esposa o levou para a casa do pai, e o pai dela ficou feliz em vê-lo. O pai insistiu para que ficassem, e eles acabaram passando 3 dias ali, comendo, bebendo e dormindo. Por causa da hospitalidade do pai, eles adiaram o retorno a Efraim. Tentaram ir embora algumas vezes, mas o pai da menina os convenceu a ficar mais uma noite. Porém, num determinado dia, o levita decidiu partir e respeitosamente informou ao pai que eles tinham que voltar e não ficariam mais. Então, embora já fosse tarde para tal viagem, eles partiram. Depois de partirem, chegaram perto de Jerusalém e já era tarde. O servo sugeriu ao levita: "Vamos para essa cidade dos jebuseus para passarmos a noite lá." Mas o levita recusou, dizendo: "Não ficaremos numa cidade de estrangeiros que não sejam israelitas. Iremos para Gibeá." Então eles continuaram a viagem, passaram por Jerusalém e chegaram a Gibeá, cidade pertencente a Benjamim, tarde da noite. Eles tentaram encontrar um lugar para ficar, mas ninguém os acolheu porque eram estranhos. O levita e a sua esposa, o servo e os jumentos acabaram ficando na rua. Então um homem idoso que era da região montanhosa de Efraim e morava temporariamente em Gibeá, onde todos os habitantes locais eram benjamitas, voltou do seu dia de trabalho no campo. Ao ver os viajantes na rua, perguntou a eles para onde iam e de onde eram. O levita explicou que eles estavam viajando de Belém para a região montanhosa de Efraim, mas por serem estrangeiros, ninguém lhes ofereceu um lugar para passar a noite. O velho homem então convidou para passar a noite com ele, garantindo a eles que cuidaria de todas as suas necessidades, insistindo que não passassem a noite na rua. Então a história toma um rumo dramático. Juízes, capítulo 19, versículo 22 relata: "Eis que os homens daquela cidade, filhos de Belial, cercaram a casa, batendo a porta, e falaram ao velho senhor da casa, dizendo: Traze para fora o homem que entrou em tua casa, para que abusemos dele." É uma reviravolta surpreendente e preocupante, não é? O velho homem foi até eles e implorou: "Não, irmãos meus, não façais semelhante mal, já que o homem está na minha casa, não façais tal loucura. Minha filha virgem e a esposa dele trarei para fora, humilhai-as e fazei delas o que melhor vos agrade, porém a este homem não façais semelhante loucura." Infelizmente os homens não deram ouvidos ao velho. Ele então pegou a esposa do homem viajante e a trouxe a eles. Eles abusaram dela a noite toda até de manhã, e quando amanheceu, eles a deixaram ir. Ela então desabou na porta da casa do homem onde seu mestre estava até amanhecer. Quando o levita acordou e abriu as portas para sair, encontrou sua esposa caída à porta, morta. Ele tentou acordá-la, mas ela não respondeu. Então, ele a colocou em um burro e continuou sua jornada. Ao chegar em casa em Efraim, o levita fez uma coisa chocante. Ele pegou uma faca, cortou sua esposa em 12 pedaços junto com os ossos dela
e enviou os pedaços para todos os territórios de Israel. Todos que viram isso disseram: nunca tal se fez, nem se viu desde o dia em que os filhos de Israel subiram da terra do Egito até o dia de hoje. O levita também escreveu cartas a todas as 12 tribos de Israel explicando o que havia acontecido com ele em Gibeá. Surpreendentemente, os benjamitas negaram, alegando que nada disso havia acontecido, e até defenderam as terríveis ações de seus companheiros de tribo. Agora, vamos fazer uma pausa e refletir sobre algumas lições importantes dessa história. Considere as primeiras palavras do versículo 1 do capítulo 19 de Juízes, que diz: naqueles dias em que não havia rei em Israel. A história nos ensina que a ilegalidade e a impiedade são as causas profundas do mal no mundo de hoje. Quando as pessoas acreditam que podem fazer tudo o que acham certo, sem considerar as leis morais, isso leva ao caos. A questão principal nessa história não é a ausência de um rei em Israel, mas sim a negligência da nação em relação às leis dadas por Deus. A sua falha em implementar e fazer cumprir essas leis resultou na sua falta de piedade. Uma sociedade sem Deus sempre levará à ilegalidade, o que é perigoso para todos. Muitas pessoas hoje querem viver sem considerar Deus, acreditando que Deus pode restringir essas pessoas da sua liberdade. No entanto, essa mentalidade só leva à ilegalidade. A procura da liberdade muitas vezes tem um preço, e a procura da liberdade sem limites morais pode resultar num mundo sem Deus e sem lei. As leis de Deus são para nos proteger e nos guiar, e não são pesadas para aqueles que estão dispostos a obedecê-las. À medida que uma sociedade se distancia de Deus, o tecido moral começa a se desfazer e a ilegalidade e o comportamento antiético se tornam mais prevalecentes. A situação de Israel, onde não havia um rei, e todos faziam o que acreditavam ser direito de fazer e enfrentavam as consequências, serve como um exemplo crucial de que negligenciar as leis dadas por Deus não pode ser justificado. A violação dos mandamentos fundamentais pelos homens de Gibeá, tais como aqueles contra o adultério e a cobiça, ilustra as terríveis consequências de desconsiderar os princípios morais. Quando uma sociedade não consegue manter uma distinção clara entre o bem e o mal, as repercussões disso passam de geração em geração. A bússola moral prevalecente se torna distorcida, pois se baseia nas definições e ações das gerações anteriores. Isso perpetua um ciclo em que a compreensão da moralidade se torna cada vez mais comprometida, levando a uma sociedade repleta de desafios éticos e ambiguidade moral. Por que estou dizendo isso? Porque se não tomarmos hoje a posição de chamar o mal de mal, a geração depois de nós verá o mal como bem. Os acontecimentos nos capítulos 19 a 21 de Juízes retratam uma nação que gradualmente se afasta de Deus. Da mesma forma, no nosso tempo, há um desvio gradual dos caminhos de Deus, com comportamentos como a pornografia e a nudez a se tornarem normalizados, levando ao aumento dos casos de agressão sexual. O pecado tem consequências e o aspecto mais preocupante é que não podemos controlar as repercussões do pecado. Isso nos leva à segunda lição. A segunda lição dessa história é que o pecado tem consequências graves. A história não termina no capítulo 19, mas nos capítulos 20 e 21 no livro de Juízes. As ações de algumas pessoas em Gibeá levaram a uma guerra entre as outras 11 tribos e a tribo de Benjamim. É importante notar que nem todo o povo de Gibeá foi responsável por aquele ato de atrocidade, mas as consequências se estenderam além de Gibeá para afetar Benjamim e toda a nação de Israel. Essa guerra civil resultou na morte de mais de 65 mil pessoas somente da tribo de Benjamim. Gibeá e outras cidades foram destruídas e a população sofreu grandes perdas, quase levando à destruição de uma tribo inteira. Defender o mal e a maldade tem um grande custo, pois aqueles que defendem tal comportamento partilham a culpa e podem enfrentar a retribuição divina. As consequências do pecado nunca devem ser subestimadas. Devido aos atos hediondos em Gibeá, a tribo de Benjamim ficou com apenas 600 homens em Israel. As demais tribos, preocupadas com o futuro de Benjamim, buscaram uma solução, pois haviam jurado não dar suas filhas à tribo de Benjamim. Descobriram que os homens de Jabes de Gileade não tinham participado na guerra. Por isso, enviaram 12 mil homens para a guerra contra Jabes de Gileade e deram 400 virgens aos benjamitas sobreviventes.
Porém, isso ainda não era suficiente, pois havia 600 homens e precisavam de mais esposas. O povo ficou angustiado por causa de Benjamim e elaborou um plano para que os homens daquela tribo conseguissem esposas para si durante uma festa em Siló. Essa situação desesperadora demonstra as consequências de longo alcance do pecado e até onde as pessoas estão dispostas a ir para lidar com as suas consequências. Esse é o problema do pecado. Você só conhece o começo, mas não pode determinar o fim. A natureza do pecado é tal que as suas consequências são imprevisíveis e de longo alcance. Muitas pessoas que hoje lutam contra hábitos não começaram com esses hábitos. Elas provavelmente começaram com algo sutil e leve, apenas para se verem presos em padrões destrutivos. O que começou como uma violação e abuso aumentou até o assassinato da esposa do levita, depois levou à morte de muitos israelitas na guerra com a tribo de Benjamim e, por fim, resultou na morte de mais de 65 mil benjamitas. Além disso, levou à morte dos homens de Jabes de Gileade e até mesmo ao sequestro de jovens que participavam da festa de Siló. Meu amigo e minha amiga, quando você sente uma inspiração do Espírito Santo para interromper uma ação errada, é importante atender a essa inspiração e reconsiderar suas decisões. Mesmo comportamentos aparentemente inofensivos, como ver imagens pornográficas leves na internet, podem levar a ações mais sérias, como a masturbação, fornicação, adultério e coisas ainda piores. É crucial estar atento às suas decisões e ações, pois as consequências do pecado podem ser graves e difíceis. Encorajo você a ser cuidadoso e atencioso em suas escolhas e a estar ciente da natureza enganosa da tentação. As repercussões do pecado não são apenas consequências terrenas, mas também a separação espiritual de Deus. Assim como Isaías capítulo 59, versículos 1 e 2 declara: Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para não poder ouvir, mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós para que não vos ouça. Portanto, é importante estarmos cautelosos e atentos para evitar cair nas armadilhas do pecado e abrir a porta para o diabo causar estragos em nós ou nas pessoas ao nosso redor. Uma das infelizes realidades atuais da leitura das Escrituras, especialmente do Antigo Testamento, é a falta de familiaridade com as culturas antigas, especialmente sobre a adoração de diversas divindades. As referências a essas culturas são frequentemente perdidas na tradução, levando assim a maioria dos leitores a ter pouca ou nenhuma compreensão de alguns dos vários deuses pagãos e mitologias das nações antigas com as quais os leitores mais velhos estariam familiarizados. Muitas histórias bíblicas do Antigo Testamento descrevem alguns desses deuses, sua influência sobre aqueles que os adoravam e a completa superioridade do único Deus verdadeiro, o Senhor Jesus, sobre todos eles. Entre esses deuses antigos, os mais proeminentes, que em alguns momentos foram até adorados pelos israelitas quando estes se afastaram do Senhor, foram a divindade cananeia Baal e a divindade filisteia Dagon. A palavra Baal significa Senhor. O plural é Baalim. Baal era o nome do Deus supremo adorado na antiga Canaã e na Fenícia. Baal era um deus das tempestades e da fertilidade e era considerado uma divindade muito importante na religião e cultura cananeia devido ao seu controle sobre o nascimento dos filhos e o crescimento das colheitas. Diferentes regiões adoravam Baal de maneiras diferentes, e Baal provou ser um deus altamente adaptável. A prática do culto a Baal infiltrou-se na vida religiosa judaica durante o tempo dos juízes e logo se difundiu em Israel durante o reinado de Acabe e Jezabel. De acordo com a mitologia cananeia, Baal era filho de El, o deus principal, e de Azerá, a deusa do mar. Baal era considerado o mais poderoso de todos os deuses, eclipsando El, que era visto como muito fraco e ineficaz. Em várias batalhas, Baal teria derrotado Yam, o deus do mar, e Mot, o deus da morte e do submundo. As irmãs consortes de Baal eram Astarote, uma deusa da fertilidade associada às estrelas, e Anate, uma deusa do amor e da guerra. Os cananeus adoravam Baal como deus do sol e como deus da tempestade, e ele geralmente era retratado segurando um raio. Ele era visto como um deus que derrotava inimigos, produzia colheitas e criava filhos. A adoração de Baal estava enraizada na sensualidade e envolvia prostituição ritualística nos templos.
Às vezes, apaziguar Baal exigia sacrifício humano, geralmente o primogênito daquele que fazia o sacrifício. Os sacerdotes de Baal apelaram ao seu Deus em ritos de abandono selvagem que incluíam gritos altos e estáticos e ferimentos auto-infligidos, como visto quando o profeta Elias os desafiou para um duelo no Monte Carmelo para ver quem era o Deus Supremo. Depois que os profetas de Baal desistiram, porque nenhuma resposta vinha para provar sua existência, Elias fez uma oração simples, e Deus respondeu imediatamente com fogo do céu. A evidência foi esmagadora e o povo reconheceu a grandeza de Deus. Veja, a maioria das pessoas não sabe que quando os fariseus chamavam Jesus de Beuzebu, eles os estavam ligando a Baal. Mas a palavra de Deus é a prova de que Jesus é o Senhor e o Senhor Deus é supremo sobre todas as outras divindades. Eles nada mais são do que demônios disfarçados de deuses. Dagon desempenhou um papel semelhante ao de Baal, como deus da fertilidade e da vegetação. Começando no livro de Juízes, há uma linha consistente do Senhor Deus Todo-Poderoso sendo proclamado como o único Deus verdadeiro sobre Baal e Dagon, que percorre toda a história deuteronômica. Dagon era a principal divindade dos filisteus e a adoração desse deus pagão remonta ao 3º milênio antes de Cristo. De acordo com a antiga mitologia filisteia, Dagon foi o pai de Baal, em contraste com El dos cananeus. Dag, em hebraico, significa peixe. Consequentemente, Dagon era o deus peixe e era representado como uma criatura meio homem, meio peixe. Existem 3 passagens onde Dagon é mencionado na Bíblia. A primeira menção está no livro de Juízes, na história de Sansão, quando os filisteus o capturaram através do engano de Dalila, uma filisteia por quem Sansão se apaixonou. Os filisteus, acreditando que Dagon havia entregado Sansão em suas mãos, ofereceram-lhe um grande sacrifício. A segunda vez que ele foi mencionado foi em 1 Samuel, onde o verdadeiro Deus dos israelitas humilha Dagon completamente em seu templo. E a terceira vez que ele é mencionado é em 1 Crônicas, onde a Bíblia registra que a cabeça de Saul, rei de Israel, foi presa. Assim como Sansão, os israelitas caíram nas mãos dos filisteus quando as nações lutaram entre si em 1 Samuel 5, e os filisteus, acreditando que sua vitória foi obra de seu Deus, trouxeram a Arca da Aliança para o templo de Dagon e a colocaram ao lado da imagem dele. Na manhã seguinte, lá estava Dagon, caído com o rosto no chão diante da Arca do Senhor. Eles pegaram Dagon e o colocaram de volta em seu lugar. Eles provavelmente pensaram que isso foi um erro ou algum tipo de acidente. Mas na manhã seguinte, quando eles entraram no templo, lá estava Dagon novamente, caído com o rosto no chão diante da Arca do Senhor. Dessa vez, a cabeça e as mãos da estátua de Dagon foram quebradas e jaziam na soleira da entrada do templo. Apenas seu corpo permaneceu. A Bíblia registra que a partir daquele dia ninguém mais entrou no templo de Dagon. Deus tratou o povo dessa maneira até que eles tiveram que devolver a Arca dos israelitas com medo de serem consumidos junto com o seu Deus. Vejamos o que diz 1 Samuel, capítulo 5, versículo 7. Vendo os homens de Asdod que assim era, disseram: Não fique conosco a Arca do Deus de Israel, pois a sua mão é dura sobre nós e sobre Dagon, nosso Deus. Seja a história de Gideão derrubando o altar de Baal, a história de Sansão derrubando os filisteus em seus últimos momentos no templo de seu Deus, e a história da humilhação de Dagon por Deus em seu próprio templo, entre muitos outros casos, a Bíblia nos diz mais do que precisamos saber sobre essas divindades em comparação com um Deus vivo. Veja, desde os dias em que os israelitas receberam a lei do Senhor até a vinda de Cristo, Deus os proibiu de adorar qualquer ídolo ou de participar de qualquer forma de idolatria. Vejamos Deuteronômio, capítulo 6, versículos 14 e 15. Não seguirás outros deuses, nenhum dos deuses dos povos que houver à roda de ti, porque o Senhor teu Deus é Deus zeloso no meio de ti, para que a ira do Senhor teu Deus se não acenda contra ti e te destrua de sobre a face da terra. Vimos Deus demonstrando sua ira contra a idolatria entre seu povo pela primeira vez, quando eles fizeram um bezerro com seus ouros, brincos e pulseiras e proclamaram aquela imagem como o Deus que os tirou do Egito. Apesar de verem a mão de Deus em suas vidas e em seu favor, eles passaram a dar glória que somente ele merecia a um falso Deus feito com suas mãos e recursos dados a eles por Deus. Eles pagaram caro com suas vidas.
Mesmo depois de entrar na Terra Prometida, os israelitas se voltavam repetidamente para outros deuses. E cada vez que faziam isso, eram vítimas da guerra e da escravidão. Isso é muito importante para nós como filhos de Deus hoje. Cada vez que prestamos nossa adoração a qualquer coisa que não seja o Senhor Jesus, nos abrimos ao domínio do diabo. Isso ocorre porque, embora esses deuses não sejam nada comparados ao Senhor e não possam fazer nada por si mesmos, na verdade eles representam demônios, se passando por deuses, para que possam afastar de Deus o coração dos homens e receber a glória que só Deus merece. É até uma questão de lógica. Como pode Deus, o Criador do universo, ser comparado a um boneco feito por mãos humanas? Paulo escreveu em 1 Coríntios capítulo 10, versículos 19 ao 23. Que digo, pois? Que o sacrificado ao ídolo é alguma coisa? Ou que o próprio ídolo tem algum valor? Antes, digo que as coisas que eles sacrificam é a demônios que as sacrificam e não a Deus. E eu não quero que vos torneis associados aos demônios. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Ou provocaremos zelos no Senhor? Somos, acaso, mais fortes do que ele? Todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Todas são lícitas, mas nem todas edificam. Deus nos chamou para a liberdade, mas não devemos usar essa liberdade para entrar numa nova escravidão com os demônios. O diabo só tem um desejo: destruir os filhos de Deus. Mas quando nos voltamos para o Senhor com arrependimento e devoção, Ele nos salva. Ao olharmos para os israelitas, podemos ver que cada vez que eles se voltavam para Deus em arrependimento, Ele quebrava as correntes do seu cativeiro e destruía os seus inimigos. Vimos isso com Sansão. Apesar de suas más escolhas e teimosia, quando perdeu as forças e ficou cego, ele precisou de um guia e foi designado um menino para caminhar com ele. Imagine como o inimigo o reduziu de um homem poderoso que poderia derrubar milhares de filisteus de uma só vez a um cego que precisava de um guia. Mas quando o trouxeram para ridicularizá-lo, Sansão pediu ao menino que o levasse até os pilares que sustentavam o prédio. Lá ele orou pela misericórdia do Senhor e por força para derrotar os inimigos. Deus respondeu e deu a ele uma vitória naquele dia que foi maior do que todas as suas vitórias em sua vida. Ao observarmos esse cenário, podemos aprender como Sansão passou de um homem arrogante a um homem humilde que admitiu que precisava de ajuda. Essa foi a primeira vez que vimos Sansão pedindo ajuda a alguém ou pedindo ajuda a Deus. Ele percorreu um longo caminho em sua experiência. Assim como Sansão, os israelitas certa vez se apegaram às bênçãos de Deus nas suas vidas e as transformaram em um ídolo que os levou à ruína. E na história, vimos como pessoas transformaram tudo em ídolos: a natureza, o dinheiro, o desconhecido e todas as coisas criadas. E o diabo sempre se aproveitou disso para nos colocar contra o Senhor e tirar de nós essas bênçãos, prometendo coisas maiores. Mas Davi escreveu no Salmo 113, versículos 5 e 6: Quem há semelhante ao Senhor nosso Deus, cujo trono está nas alturas, que se inclina para ver o que se passa no céu e sobre a terra. Existe verdadeira liberdade e paz em Deus, e Ele nos convida a um relacionamento com Ele. Nenhum dinheiro, luxúria, prazer, ídolo, pessoa, trabalho ou coisa poderá fazer o tipo de diferença que um relacionamento com Deus pode fazer em sua vida. Hoje, Deus está quebrando correntes e libertando pessoas. Assim como Ele fez no passado quando o invocamos, Ele ainda aparece para humilhar qualquer Deus em nossas vidas e ao nosso redor. E se o invocarmos e adorarmos somente a Ele, Deus se levantará e fará o impossível para nós. Você consegue se lembrar da última vez que o diabo mexeu com você? Eu sei que você está tentando cavar. Você pode estar vasculhando suas memórias da última vez em que cedeu definitivamente e cometeu um pecado. Não pense muito. Quando o inimigo tenta nos usar, normalmente não temos consciência disso. 2 Coríntios capítulo 2, versículo 11 atesta diretamente que não desconhecemos seus planos. Deus nos cobre com sua justiça, mas como humanos somos sempre vulneráveis o suficiente para sermos tentados. Então, quando você estava tentando pensar em uma resposta para minha pergunta, a verdade é que o diabo poderia ter chegado até você alguns minutos ou horas,
Não podemos passar um dia sem pecar. O diabo conhece o caminho mais fácil para você e é através da sua mente. É o primeiro órgão que toma consciência da tentação. Os pensamentos surgem sem o seu consentimento e por isso ele acha conveniente sussurrar ideias ímpias para você. Agora, você sabia que a missão juramentada do diabo é dobrar você? Isso significa que quando você tem pensamentos intrusivos, você não é o culpado. Isso não o torna mau. Você é responsável, porém, por permitir que esses pensamentos gerem intenções corruptas. Quando você alimenta os pensamentos enviados pelo inimigo, você se entrega ao pecado. Nossas almas pertencem ao mundo, o que torna muito fácil cedermos nessas circunstâncias. A isca mais comum usada pelo diabo é a luxúria. Em si é um pecado, mas progride ainda mais para o adultério, no caso de pessoas casadas. Deus fez de cada um de nós um ser sexual e isso é bom. Atração e excitação são respostas naturais, espontâneas e dadas por Deus à beleza física, enquanto a luxúria é um ato deliberado da vontade. Isso pode começar simplesmente vendo uma pessoa atraente ou você pode já ter um relacionamento com alguém. De acordo com a Bíblia, a união conjugal de duas pessoas visa cumprir 3 coisas: companheirismo, procriação e redenção. Esta é a intenção de Deus quando iniciamos um relacionamento. No entanto, o diabo trabalha ativamente para desafiar Deus e seus ensinamentos. Ele quer que pensamos que buscar prazer sexual fora do casamento é algo normal e humano de se fazer. Ele está certo sobre uma coisa: é puramente humano. Mas como cristãos, visto que levamos uma vida rumo à piedade, não devemos nos conformar com os costumes do mundo. Somos salvos pela graça e o Senhor está continuamente nos mudando para melhor. Então, quando você se apega tendo ideias lascivas, quem está agindo em você? Para entender melhor como o diabo interfere em nossos relacionamentos com Deus, aqui estão algumas razões pelas quais alguém comete adultério. Primeiro, insegurança. Nossa autoestima pode nos levar ao pecado apenas para satisfazê-la. Deus nos diz em Tiago, capítulo 1, versículos 14 e 15. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera morte. O diabo nos seduz à luxúria, mas na verdade ela é alimentada pelos nossos próprios corações. Um coração inseguro se apega à vanglória. Também pode ser um produto da pressão do mundo para se envolver em tais atividades antes de garantir um pacto sagrado com seu parceiro. Pode-se pensar que alguém deve fazer isso em benefício do relacionamento, mas na verdade é que isso só prejudica o relacionamento de um com o outro e com Deus. O diabo quer que você escolha um lado: o mundo ou Deus. Ele faz isso te convidando a cobiçar alguém para que você se adapte aos padrões do mundo. Quando você está inseguro, é mais provável que você ceda. Por isso significa que você não está confiando em Deus desde o princípio. Mas Deus está com você e te dá todo o suporte necessário desde muito antes de você nascer. Não há razão para não ter certeza do seu valor. Segundo, baixo nível de comprometimento. Quando iniciamos um relacionamento sem buscar o conselho de Deus, há uma grande chance de dar errado. Como o papel de Deus é negligenciado, o nível de compromisso não é tão sagrado quanto o que ele gostaria que fosse. Na maioria das vezes, pensamos que o nosso amor e esforços mútuos são suficientes para sustentar um relacionamento com alguém, e isso é falso. Está escrito em Lucas capítulo 6, versículo 48. É semelhante a um homem que, edificando uma casa, cavou, abriu profunda vala e lançou alicerce sobre a rocha. E, vindo a enchente, arrojou-se o rio contra aquela casa e não a pôde abalar, por ter sido bem construída. Como o relacionamento não foi estabelecido sobre o forte alicerce que é Cristo, o diabo pode facilmente influenciar o seu compromisso com a pessoa. Terceiro, falta de direção espiritual. Já dizia um grande pregador:
O coração deseja, mas a alma ama. Se a sua alma está desnutrida, o que a protege do diabo? A essência de manter uma alma digna é bastante simples. Tudo o que você precisa fazer é buscar sinceramente a Deus e ao seu reino. Isso não lhe custará o mesmo que proteger o seu físico. Ao praticar esportes, você deve se equipar com acessórios que evitem lesões. Agora, por que não valorizamos o nosso eu espiritual tanto quanto valorizamos o nosso corpo físico? A ausência da palavra de Deus em nossas vidas nos deixará desassistidos. Sua palavra é o próprio amor, e você se afasta disso por deixar de cuidar do seu eu espiritual. Se você não rejeitar a luxúria, isso pode levar a um pecado mais grave, como o adultério. Em 1 Coríntios capítulo 6, versículos 18 a 20 está escrito: Fugi da impureza. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo, mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Deixe-me repetir, você não é seu. Quando se envolve em atividades sexuais com alguém com quem não é casado, você peca contra si mesmo e contra o Senhor. Você permite abertamente que o diabo entre em seu coração. No livro de Marcos havia um rei que desejou uma mulher enquanto ela dançava. O rei ficou tão satisfeito que lhe disse: Peça-me o que quiser e eu lhe darei. Adivinha o que ela pediu? Ninguém menos que a cabeça de João Batista numa bandeja. Uma emoção tão simples como a luxúria levou ao assassinato. A verdade é que a luxúria é exigente. Você poderia pensar que satisfazer essa vontade é algo inofensivo, desde que seja consensual. Você precisa entender que é mais do que uma atividade entre dois humanos. É o ingresso do diabo para a sua alma e pode abrir caminho para uma cadeia de transgressões como ciúme, vingança e muito mais. 1 Coríntios capítulo 7, versículo 5 diz: Não vos priveis um ao outro, salvo talvez por mútuo consentimento, por algum tempo para vos dedicardes à oração e novamente vos ajuntardes, para que Satanás não vos tente por causa da incontinência. Na verdade, o Senhor está apenas protegendo você de Satanás. Não há prazer maior do que viver de acordo com a palavra de Deus. O prazer sexual satisfará as suas necessidades do momento, mas não lhe garantirá um lugar no paraíso. Se arrependa, não é tarde demais. Não deixe que Satanás destrua o progresso que Deus fez em você. Nosso Criador é verdadeiramente misericordioso. Conforme dito em Tiago, capítulo 5, versículo 16, Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros, para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. A decisão é sua. Tudo o que você precisa fazer é voltar para Deus e garanto que seus braços estão bem abertos. O livro de João nos conta a história de uma mulher pega cometendo adultério. O povo a desprezou tanto que a trouxeram diante de Jesus para consultá-lo antes de apedrejá-la até a morte. A resposta de Jesus os chocou. Ele se levantou e disse: Tudo bem, mas quem nunca pecou que atire a primeira pedra? E a mulher adúltera, ele disse: Nem eu te condeno. Vá e não peque mais. A beleza do nosso relacionamento com Deus é que Ele chama especificamente aqueles que pecaram tremendamente. Ele sabe que os pecadores são os que mais precisam de amor e cuidado. Então, quando você pensar em correr para Ele, deixe seu orgulho de lado. Ele não se importa com o que você fez. Da mesma forma, Ele nunca irá condená-lo, pois você é seu filho. Todos sabemos que Deus odeia o pecado, mas ama o pecador incondicionalmente. Precisamos dele para permanecermos puros e elegíveis para a vida eterna. Tudo o que ele precisa saber é que você está genuinamente arrependido e disposto a corrigir seus erros. Segundo Timóteo, capítulo 2, versículo 22 diz: Foge outro sim das paixões da mocidade. Segue a justiça, a fé, o amor e a paz com os que, de coração puro, invocam o Senhor.
No momento em que você se arrepender, Deus te purificará da contaminação mundana. Ele te ajudará a se livrar de hábitos mundanos como a luxúria. Certa vez, José foi perseguido pela esposa de uma autoridade devido à luxúria, a qual ele recusou fervorosamente. Isso fez com que a mulher o acusasse injustamente de tentativa de estupro, mas porque Deus conhecia o esforço de José em manter-se puro, ele o protegeu dos ataques do mal e finalmente lhe deu uma posição elevada no Egito. Em vez disso, tenha zelo pela vida em Deus, assim como no Salmo 119, versículos de 9 a 11. De que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? Observando segundo a tua palavra. De todo o coração te busquei, mas não me deixes fugir aos teus mandamentos. Guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Substitua a luxúria pelo zelo por Deus e pelo seu reino. De todo o coração, com um desejo tão forte, incorpore a palavra do Senhor em sua vida cotidiana. Desvie seus olhos de olhar para coisas inúteis e deixe que Ele lhe dê vida em seus caminhos. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7, enfatiza: porque Deus nos deu um espírito não de medo, mas de poder, de amor e de domínio próprio. Viva sua vida como uma oração destinada a glorificar o nome de nosso Pai em todos os momentos. O diabo trabalha duro e por isso você deve ter certeza de manter diligentemente o Espírito de Deus com você a cada segundo do dia. Esperar não te custará nada. Deus irá te recompensar por sua autodisciplina quando chegar a hora, e isso será muito maior do que você acha que merece. Deus pode fazer o possível e o impossível de novo e de novo. Ele é o mesmo Deus hoje como sempre foi. Portanto, não há razão para duvidar que Deus possa fazer isso de novo. Estes são os versos de uma música que aprendi com meu pastor há muitos anos. Essa música me acompanhou por muitos dias difíceis, quando eu não sabia como sair da minha situação. Querido filho de Deus, eu quero que você saiba que Deus pode mudar essa situação em sua vida se você permitir que Ele o guie. Sei que você orou e tentou muitas outras opções sem sucesso, mas você já parou para descobrir se estava deixando Deus guiá-lo nessa situação? Ele é o Deus imutável. Nenhuma situação pode assustá-lo. Ele é o Deus desde o início dos tempos e conhece todas as coisas. Nada o pega de surpresa. Muitas vezes enfrentamos dificuldades em situações, não porque não acreditamos que Deus possa mudar as coisas, mas porque não nos acomodamos para deixar que Ele nos conduza para fora da situação. Já ouvi pessoas dizerem: se Deus pode, por que Ele simplesmente não faz isso? Se Ele é todo-poderoso, por que simplesmente não faz com que esses problemas desapareçam? Por que Ele não faz esse mal sumir? Elas acreditam no poder de Deus, mas apenas de acordo com sua própria imaginação e termos. E isso as mantém presas a um ciclo, orando e esperando, mas sem saber que ainda falta alguma coisa. Veja, embora Deus possa fazer o impossível, precisamos saber que Ele não se move aleatoriamente. Sim, Deus trabalha de maneiras misteriosas, mas, enquanto Ele trabalha, Ele quer que trabalhemos com Ele. E como trabalhamos ou cooperamos com Deus? Dando a Ele preeminência e seguindo sua liderança. Verifique através da palavra de Deus. Em muitas coisas que Deus fez na vida do seu povo, eles também tiveram o seu próprio papel a desempenhar. Normalmente, nossas peças são tão pequenas que parecem insignificantes, mas não são. Deus adora quando permitimos que Ele assuma a liderança enquanto seguimos. Não sei em que situação você se encontra ao ouvir esta mensagem. Talvez você esteja em uma situação muito desconfortável agora. Preciso que você saiba que Deus pode mudar essa situação para o seu bem. Para alguém, uma mudança de situação pode significar a cura de uma doença grave. Por outro lado, pode significar o adiamento de um prazo ou veredito que lhe custaria algo valioso. Talvez a sua liberdade, relacionamento, bens ou abrigo. Talvez a sua própria mudança de situação seja o desejo de experimentar um milagre transformador na sua situação financeira, na sua saúde ou em outra área da sua vida. Se você está em algumas dessas categorias ou em uma categoria própria, entenda isto. Deus pode mudar sua situação se você permitir que Ele o guie. A orientação do Senhor é tão importante quanto o seu poder que traz milagres. Se você perder, isso pode custar o seu testemunho.
Pense sobre isso. Quando Moisés e os israelitas se viram presos entre os egípcios e o Mar Vermelho, clamaram a Deus. Moisés orou e Deus lhe respondeu com uma instrução. Qual foi? Êxodo capítulo 14, versículo 15 ao 18. Então o Senhor disse a Moisés: Por que você está clamando a mim? Diga aos israelitas para seguirem em frente. Levante seu cajado e estenda a mão sobre o mar para dividir as águas, para que os israelitas possam passar pelo mar em terra seca. Endurecerei o coração dos egípcios, para que os sigam. E ganharei glória através de Faraó e de todo o seu exército, através de seus carros e dos seus cavaleiros. Os egípcios saberão que eu sou o Senhor quando eu for glorificado por meio do Faraó, dos seus carros e dos seus cavaleiros. Observe que Deus disse a Moisés sua parte e as partes de Moisés juntas. Foi como: faça isso, pois eu mesmo estou prestes a fazer isso também, em resposta às suas orações. Logo após esta instrução, a Bíblia nos diz que Deus entrou imediatamente em ação e começou a atacar os carros egípcios, dificultando a aproximação deles aos israelitas, dando a Moisés tempo suficiente para agir de acordo com a instrução que acabou de receber. Deus não faz as coisas pela metade, mas a sua inação em relação à sua orientação tem o poder de interromper a sua obra a meio caminho da sua vida. Se você permitir, ele mudará as coisas para ti. Se Moisés tivesse dito: Mas Deus, o Senhor é todo-poderoso, porque o Senhor simplesmente nos leva através do mar, ou vira o exército egípcio para o outro lado, ou os esmaga de uma vez só, ou os faz sumir para que não tenhamos que fazer nada. Tanto ele quanto toda a nação teria ficado presa lá até depois da recuperação dos egípcios, e eles teriam sido esmagados. Por quê? Porque Moisés teria se recusado a deixar Deus guiá-lo. Essa é uma maneira pela qual muitas pessoas sentem falta da mudança de história. Não é que Deus não possa. Elas acreditam e oram, mas querem que Deus faça as coisas à sua maneira. Portanto, nada acontece e elas acham que Deus não lhes respondeu. Em Isaías capítulo 55, versículo 8 ao 9, Deus disse ao seu povo: Pois os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Deus não atende e não atenderá às suas necessidades da maneira que você deseja. Ele sempre responderá da maneira que ele achar melhor. Seu trabalho é orar e depois seguir tudo o que ele lhe disser para fazer, enquanto ele faz o que só ele pode fazer. Em Gênesis 21, a Bíblia nos conta a história de Agar, a escrava de Abraão e Sara. Com base no pedido de Sara, Abraão dormiu com Agar e ela deu à luz Ismael, o primeiro filho de Abraão. No entanto, depois que Isaque finalmente nasceu, Sara não quis mais Ismael e sua mãe em casa e pediu a Abraão que mandasse os dois para longe do seu filho Isaque. Abraão fez, e tanto Agar quanto Ismael ficaram presos no deserto sem comida ou água suficiente. A mulher colocou seu filho chorando debaixo de um arbusto e depois se afastou alguns metros dele para não vê-lo morrer. Enquanto ela chorava, o anjo de Deus apareceu e pediu que ela pegasse a criança porque Deus tinha ouvido o seu choro. Naquele mesmo momento, seus olhos se abriram e ela viu que havia um poço próximo. Ela rapidamente correu lá, encheu a garrafa com água e deu de beber ao filho. Imagine se ela visse o poço, mas se recusasse a beber. Tanto ela quanto o menino teriam morrido. Deus poderia ter tirado a sede ou a fome deles, mas em vez disso mostrou um poço. O que eles faziam com isso dependia deles. Veja, ele não só tem o poder de melhorar as coisas para você, mas também sabe a melhor maneira de fazer isso. Sendo esse o caso, você deve deixar Deus te guiar. Outro motivo pelo qual muitos crentes parecem não experimentar esta mudança de história é que não procuramos ser guiados. Algumas pessoas não querem ser guiadas. Outras pessoas querem orientação, mas não buscam a orientação de Deus. Como cristão, a oração não é sua plataforma para expor os seus problemas diante de Deus. Não. Em vez disso, é um momento e um lugar para falar com Deus e deixá-lo responder a você para lhe dizer o que precisa fazer. A oração é comunicação. A comunicação é uma via de mão dupla. Envolve dar informações e também receber informações. Portanto, você está vindo a Deus e esperando receber uma resposta para o que está pedindo. Hebreus capítulo 11, versículo 6 diz: E sem fé
É impossível agradar a Deus, porque quem se aproxima dele deve acreditar que ele existe e que recompensa aqueles que o procuram sinceramente. Por que você precisa buscar a Deus? Para a orientação. A maioria dos crentes prefere buscar uma solução na internet do que buscar a orientação de Deus. Não significa que você nunca deva buscar conhecimento, mas quando se trata de coisas que dizem respeito ao seu destino e a determinadas situações da sua vida, você deve ir onde está a solução, ao único que pode mudar as coisas, a Deus, seu Pai do céu. A Bíblia diz para reconhecê-lo, render-se a Ele e deixá-lo assumir a liderança, e Ele dirigirá o seu caminho. Amado, o tempo em que essa situação permanecerá em sua vida está em suas mãos. Você abandonará seu orgulho e buscará a orientação de Deus. Cada vez que você passa tempo orando, estudando a palavra de Deus e jejuando, você diz a Deus que não pode ajudar a si mesmo e que precisa dele para guiá-lo. Quando você se recusa a fazer essas coisas, você diz que não precisa das instruções dele. Você confia no Senhor? Demonstre isso através da sua submissão a Ele. É através da submissão que fica mais fácil obedecer ao que Deus nos diz. Através da submissão, você diz: Senhor, preciso de Ti. Não se trata do que eu quero, mas do que o Senhor quer. O Senhor conhece o caminho melhor do que eu. Por favor, mostre o que eu preciso fazer e me dê forças para mudar minha situação atual. Estas são orações que geram milagres, meu amigo e minha amiga. É o tipo de coração que move Deus. A oração afirma genuinamente o seu desamparo sem Ele, e como Deus é atraído pelos desamparados. Quero que você decida hoje buscar a Deus para pedir que Ele te guie, assim como Ele conduziu os israelitas passo a passo, dia após dia, desde o Egito, através do deserto, até a terra prometida. Peça ao Senhor que o guie também. Você não pode se dar ao luxo de ficar onde está quando Deus tem muito mais quando você anda com Ele. Levante-se hoje, deixe Deus guiá-lo. Você não vai se arrepender. No final, vale a pena acreditar e obedecer a Deus. No final, seguir a orientação de Deus sempre compensa. Algumas das coisas que vemos hoje já foram preditas na Bíblia. A Bíblia já nos disse que essas coisas aconteceriam para nos preparar para elas, para que não fôssemos pegos de surpresa. Existem confirmações mais do que suficientes na palavra de Deus para provar que realmente estamos nos últimos dias. E nesses últimos dias, podemos ver como o mundo está se movendo, como as nossas sociedades estão mudando e como as culturas estão caminhando na mesma direção para entrar no reinado do Anticristo. Quando o mundo inteiro finalmente chegar lá, a Bíblia nos diz o que acontecerá. Veja o que está escrito no livro de Apocalipse, capítulo 13, versículos 15 ao 18. E lhe foi dado comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta. A todos os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz que lhe seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento calcule o número da besta, pois é um número de homem. Ora, esse número é 666. Já ouvi pessoas dizerem coisas como: bem, quando o anticristo vier, ninguém poderá me forçar a aceitar sua marca, não preciso me tornar cristão para escapar do anticristo. Eu sou a minha própria autoridade. Isso por si só é um engano do diabo para manter essas pessoas afastadas da salvação e deixá-las vulneráveis ao terror que se aproxima. Por que você acha que o mundo está do jeito que está hoje? O diabo tem se preparado para a revelação do anticristo há séculos e não devemos subestimar o seu engano e estratégia. Quando o anticristo aparecer, o mundo estará preparado para recebê-lo. Tudo que o diabo está fazendo agora é uma forma de preparação e posso garantir que o trabalho dele está quase concluído. Muitas manifestações significativas em nossos dias são provas desse fato. Por exemplo, observe a cultura de adoração de celebridades em todo o mundo. Quando uma pessoa é considerada uma celebridade, é porque esse indivíduo conquistou o coração das pessoas e ocupou um lugar sólido de influência sobre elas. Isso significa que essa pessoa, essa celebridade, recebeu o poder de obrigar as pessoas a fazerem e dizerem o que elas quiserem. As celebridades se tornaram como Deus para o público.
Elas são ídolos para as pessoas que as seguem. Você pode não entender o que isso significa, e uma alma sem discernimento pode não ver nada de prejudicial nisso. É por isso que Jesus disse em Lucas capítulo 16, versículo 8: "E elogiou o Senhor o administrador infiel, porque se houvera atiladamente, porque os filhos do mundo são mais hábeis na sua própria geração do que os filhos da luz." Cristãos sem discernimento são facilmente manipulados para ignorar coisas importantes até que elas saiam do controle. A adoração de celebridades é uma estratégia do diabo para preparar as mentes do mundo para o anticristo, porque quando ele se manifestar, o mundo inteiro irá adorá-lo. Marcas globais facilmente pagam milhões a celebridades para apresentarem suas marcas ou usá-las por um motivo. Você sabe por quê? A resposta é simples. Essas celebridades são adoradas e seus adoradores farão tudo o que elas fizerem, vestirão o que elas vestirem e usarão as marcas que elas usam. Isso chama-se tendência, mas na verdade, nada mais é do que uma programação natural da mente que escraviza as pessoas àquilo que se submetem. Você já entrou no quarto de alguém e viu um grande pôster de uma celebridade na parede? Você assiste a shows e ouve pessoas enlouquecendo quando sua estrela favorita se apresenta? Essas pessoas são exaltadas, equiparadas a uma divindade, embora sejam apenas humanos como nós. Já vi pessoas dizerem que estão dispostas a dar o seu último centavo para ver a apresentação de sua celebridade ou banda favorita. Elas chegam a dizer que estão dispostas a cancelar qualquer um que diga algo negativo contra o seu ídolo. Quer sejam atletas, estrelas da música, artistas de cinema ou qualquer outro tipo de celebridade, elas se tornam ídolos para as pessoas que são obcecadas por elas. Essas pessoas leem, assistem e até imitam suas escolhas de vida como se fossem perfeitas. São celebridades que são literalmente adoradas por todos que as seguem. Agora imagine isso. Se uma dessas celebridades apresentasse a marca da besta, ou se apresentasse como anticristo, você não acha que milhões de pessoas também apoiariam e aceitariam essa marca? Se o anticristo aparecesse hoje, não seria mais tão difícil que as pessoas o seguissem e fizessem as coisas que ele deseja sem força nenhuma. Você sabe por quê? Porque a sociedade foi programada e ainda está sendo programada em preparação para isso pelas coisas que acontecem hoje. A adoração de celebridades é uma ferramenta e, infelizmente, até a vemos entrar na igreja hoje em dia, onde alguém ou um grupo de pessoas que afirmam representar o nome de Jesus estão, na verdade, sendo exaltados acima de Deus e de sua palavra. Talvez você tenha ouvido falar ou visto um pastor ou ministro famoso. Não estou dizendo isso para criar divisão ou pintar uma imagem ruim do corpo de Cristo, mas sim para nos ajudar a saber o que está acontecendo e tratar os problemas que nos atormentam para que não sejamos vítimas desse mal. Onde Jesus não está sendo exaltado como Rei sobre todos, Satanás o estará, mesmo que seja dentro das quatro paredes de uma igreja. Mas deixe-me perguntar, que tipo de cultura devemos praticar como filhos de Deus? A adoração aos homens ou a adoração ao Criador e ao nosso Salvador Jesus Cristo? Pense nisso, apenas pense nisso por um momento. Há pessoas que têm muita influência e o diabo sabe disso, e o anticristo será introduzido através dessa influência. Ele também será, por direito próprio, uma celebridade. Você pode ver isso com base no que diz Apocalipse, capítulo 13, versículo 4. Todos adoravam o dragão, porque ele tinha dado a sua autoridade ao monstro. Eles adoravam também o monstro, dizendo: quem é tão forte como o monstro? Quem pode lutar contra ele? O monstro, também conhecido como a besta, será amado e adorado por toda a humanidade além do que podemos imaginar hoje. Tudo o que ele fizer será perfeito aos olhos dos homens, e eles buscarão a liderança e se renderão a ele. Este não será um homem comum, mas alguém fortalecido pelo inferno. Mas ouça, meu amigo e minha amiga, quer estejamos ou não aqui quando ele vier, quer Cristo arrebate seu povo antes disso ou não, somente Deus deve ser adorado. Jesus deu essa resposta ao diabo no deserto quando ele foi tentado a se curvar diante dele. E ele ainda está dizendo a mesma coisa para você através desta mensagem. Você deve adorar e servir somente ao Senhor Deus Todo-Poderoso. Nenhum ser humano ou espírito, exceto Deus vivo, merece ser adorado. Somente Deus deve ser adorado. Nenhum pregador, político ou celebridade merece adoração. Deus deve ser adorado.
Somente Deus é digno disso. Não eleve ninguém acima de Deus. Só Deus é grande e deve ser louvado. Exaltar ou dar sua glória a alguém ou qualquer outra pessoa levará você a um caminho perigoso. Mas será a adoração das celebridades a única influência que o diabo está usando na preparação do mundo para a revelação do anticristo? Não. Isso é apenas uma parte do grande plano do inimigo. É por isso que você precisa estar alerta. As pessoas estão começando a mudar e tudo que a Bíblia nos disse que aconteceria já começou a acontecer. Cada dia nos aproxima cada vez mais da volta de Jesus e devemos viver preparados para não sermos pegos de surpresa. Além da cultura de adoração de celebridades, a Bíblia nos fala de outra coisa que começará a crescer e a ocupar o centro das atenções na preparação para a revelação do anticristo. É o aumento da apostasia como nunca foi visto antes. Isso será uma revolta contra todas as coisas boas a nível global. Até mesmo muitos cristãos, na tentativa de não ofender o mundo, têm sido apanhados na teia deste enorme engano. Segundo Tessalonicenses capítulo 2, dos versículos 3 ao 12, nos fala extensivamente sobre isso. Não deixem que ninguém os engane com nada disso, pois antes desse dia terá de acontecer a revolta contra Deus, e terá de aparecer o perverso, que está condenado a ir para o inferno. Ele será contra tudo que as pessoas adoram e contra tudo que elas acham que é divino. Ele vai se colocar acima de todos e até mesmo vai entrar e sentar-se no templo de Deus e afirmar que é Deus. Por acaso vocês não lembram que eu lhes disse tudo isso quando estava com vocês? E vocês sabem também que existe alguma coisa que não deixa que isso aconteça agora, porém no tempo certo o perverso aparecerá. A misteriosa maldade já está agindo, mas o que está para acontecer acontecerá somente depois que for afastado aquele que não deixa que isso aconteça. Então o perverso aparecerá, e o Senhor Jesus, quando vier, o matará com um sopro e o destruirá com a sua gloriosa presença. O perverso chegará com o poder de Satanás e fará todo tipo de falsos milagres e maravilhas, e enganará com todo tipo de maldade os que vão ser destruídos. Eles vão ser destruídos porque não aceitaram nem amaram a verdade que os poderia salvar. Por isso Deus envia o poder do erro para agir neles, a fim de que acreditem naquilo que é falso. O resultado disso é que serão condenados todos os que não creem na verdade, mas têm prazer no pecado. Se você parar e observar tudo o que tem acontecido no mundo nas últimas 2 ou 3 décadas, poderá realmente ver como cada tendência política, lei e o chamado avanço social levaram a cada vez mais ilegalidades e abominações no mundo. Hoje as pessoas estão sendo forçadas a aceitar estilos de vida e leis que vão contra a nossa fé, contra o nosso Deus. Algumas das coisas que ninguém tinha ousadia de falar ou de declarar anos atrás estão agora sendo alardeadas diante do público e até mesmo de nossos próprios filhos. Coisas que antes eram consideradas criminosas agora são defendidas como direitos do povo. Essas coisas, meu amigo e minha amiga, são o que a Bíblia chama de misteriosa maldade e que já está em ação. Tudo faz parte do plano do diabo em preparar o mundo para a revelação do anticristo. Sim, a Bíblia diz que alguém mais poderoso que o diabo está impedindo que essa revelação aconteça. A maioria dos cristãos verdadeiros acredita que isso significa o Espírito Santo ou a Igreja de Cristo na Terra. Pensam que, enquanto o Espírito e a Igreja estiverem na Terra, o homem do pecado não poderá se manifestar. Mas uma vez que aquele que o restringe estiver fora do caminho, ele já não será mais restringido e se levantará para estabelecer o seu reino. Não se surpreenda que as pessoas estejam começando a mudar, que você não possa confiar em mais ninguém, que amar as pessoas tenha se tornado difícil ou que compartilhar sua fé tenha se tornado mais desafiador. Isso acontece porque o diabo enviou espíritos malignos que trabalham através dos meios de comunicação, de influenciadores e de diversas manipulações para escravizar as pessoas e preparar os seus corações para ele. O que você e eu estamos vendo no mundo hoje não é nada comparado ao que acontecerá quando o anticristo se revelar. Esta é a verdade fundamental e devemos nos preparar e estar prontos para o retorno do Senhor Jesus, quando ele vier para tirar a sua igreja da terra. Acredito fortemente
que o mundo está preparado para passar para a próxima fase dos eventos do fim dos tempos, que é o arrebatamento. Este não é o momento de jogar a cautela ao vento. Sim, muitos já estão adormecendo ou se distraindo com o mundo, mas você deve ficar preparado. Ame, ore e continue falando a verdade. E, acima de tudo, cuide da sua salvação. Não se espera que nenhum cristão de verdade siga as tendências atuais dos acontecimentos mundiais. Devemos discernir que as Escrituras já estão sendo cumpridas. As pessoas estão começando a mudar. A sociedade se tornou cada vez mais anti-Deus e anticristo em natureza e em ações. É hora de acordar, meu amigo e minha amiga. Lembre-se de que a vinda do Senhor é iminente e à medida que as trevas continuam a se espalhar pela terra, devemos provar que somos filhos da luz a todo tempo. Pregue a mensagem de Jesus sempre que puder, sem vergonha e sem medo. Corte tudo que te mantém sob a influência do mundo e se entregue completamente a Cristo, quer você seja aceito pelas pessoas ou não. Este não é o momento de nos conformarmos com o mundo, mas de procurarmos nos moldar cada vez mais à imagem de Cristo.